Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Fernando Sembranelli, aqui do Health Nova Hub. Hoje a gente está numa turma boa aqui para falar do Healthcare Tracking, né? E compartilhar as experiências, o que cada um aprendeu na experiência anterior, nos outros Healthcare Tracks 2017, né? O Flavião 2016, 2014, o Daniel 2017. Daniel que acabou de chegar, liga aí o Zoom. O Flavião vai te mandar o link. Então, vou pedir primeiro para que cada um de nós, para que cada um de vocês se apresentem, né? E começando aqui com o João Paulo. Então, meu nome é João Paulo, sou cirurgião geral, trabalho no Hospital da Luz, somos responsáveis pela inovação e é isso. Beleza. Então você falou assim, você me fala um pouco que eu sei, você é médico, cirurgião geral e sempre gostou de inovação, certo? Sim, até hoje devo ter passado por mais de 40 hospitais, público, particular, hospital de... Tá no Quiné, você passou lá. Sim. E sempre tive uma visão, Sembra, de observar a realidade, desde a parte de estrutura, fluxo, treinamento, e entender as coisas que poderiam melhorar em todos os ambientes que eu passei. Sempre tive essa tendência para isso, né? Para observar esses pontos de possíveis melhorias. Sempre fui inquieto com as coisas, sempre busquei fazer, sempre tive dificuldade. E a dificuldade principal é cultural, é do gestor entender que precisa melhorar e que precisa sair do ponto de acomodação, né? Ele precisa transgredir um pouco as coisas como são feitas normalmente. Perfeito. Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes da gente começar a falar é o ponto assim, um dos principais pontos para ir para o Vale do Silício é entender um pouco a cultura, né? As pessoas falam muito, eu vou visitar o Google, vou visitar o Facebook. Eu acho que visitar as empresas é interessante, mas conhecer a cultura deles, né? E até coisas assim que parecem banais para eles, falam assim, caraca, é bem diferente, né? Sim. Esse foi um dos pontos que me levou. Primeiro, quando eu fiquei sabendo do TREC 2017, eu o que estava acontecendo na crista da onda, né? Quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando? Como que eles observam os problemas lá? Como eles lidam com isso? No dia a dia, como que eles buscam soluções? Isso, assim, me gerou muita curiosidade para conhecer. E outra coisa, quem quer empreender, geralmente se sente muito sozinho nos ambientes, né? A gente fala sobre mudança, a gente fala sobre ideias, a gente quer discutir sobre ideias, e é difícil a gente encontrar pessoas para conversar. No grupo, quando a gente vai, que a gente fica em imersão, né? São 9, 10 dias em imersão, com pessoas que gostam de pensar sobre isso. São pessoas que você tem a possibilidade de conflitar ideias, de falar das coisas que você pensa e de escutar. Putz, isso para mim é muito enriquecedor. É isso mesmo. Daniel, você lembra quantas pessoas a gente estava ano passado, o tamanho do grupo? Libera essa imagem aí. E o ano passado nós estávamos em 18 pessoas, total éramos 21. 18 entre líderes executivos, tínhamos também estudantes na área de medicina, radiologia, né? Então eram 18 no total. Então eu acho que isso é um dos pontos que o João está colocando que faz muita diferença, né? De você ter um grupo muito diverso, né? Sim, um grupo diverso que gosta de falar sobre ideias, que gosta de dissecar os problemas, isso é rico. Saber também fazer as boas visitas, né? Visitar os locais certos. E não só isso, acho que o mais difícil disso tudo, Sembranelli, é quando vai nos lugares, fazer as perguntas certas, né? Extrair o que realmente cada ambiente tem de melhor, né? Para que
para que a gente entenda realmente tanto da parte da cultura de lá, como eles pensam e como eles lidam com problemas e soluções. E você, Flavião, se apresenta aí, cara. Tá, eu sou o Flávio Camilo, sou advisor do Hub aqui, de tecnologia. Sou advisor de algumas empresas de tecnologia, algumas startups e big companies aí. Para mim, o Vale foi um ponto de virada. Eu achava que estava fazendo coisas legais aqui até ir a primeira vez para lá, em 2014, na primeira missão. Eu vi que é um outro ecossistema, um ecossistema de alta rotação, a gente pode dizer assim, uma vez que as coisas acontecem de uma forma muito rápida. A gente viu grandes evoluções lá da missão de 2014 para a última missão de 2017, assim, foi um grande salto. Assim. A gente conseguiu ver carros embrionários do Google e em 2017 ver eles em operação. Ver a questão de realidade virtual na Singular University embrionária e voltar em 2017 e ter essa mesma realidade virtual sendo vendida num Best Buy. Então, as coisas realmente acontecem bem rápido no Vale. E em saúde, assim, os caras estão em outro terreno. A gente, apesar de trabalhar com grandes hospitais aqui no Brasil, a gente vê que eles não estão pensando só no prontuário. A questão do prontuário já passou há muito tempo. Eles estão no além do prontuário. De genoma, estão falando de integração, de fazer a interconexão de todos os sistemas. Então, a gente vê que a questão do Vale, dessa troca de informação e de trabalho em conjunto de médicos, engenheiros, é uma coisa muito perto, que é uma coisa que a gente está começando a falar aqui, mas que é no dia a dia deles lá, essa interação das multidisciplinas aí. Não, perfeito. Assim, acho que a primeira coisa assim, que a gente também estava comentando antes era essa questão da velocidade do ecossistema deles, né? E eu tenho certeza assim, que um ano lá, cara, equivale a talvez a 6, 8 anos aqui, né? Assim, e quanto mais essa transformação, assim, na prática no Brasil, a gente está falando, nossa, transformação digital em saúde, nossa, gente, transformação digital em comércio, você pegar e transformar o papel no digital, quer dizer, e o que o Flávio colocou lá, assim, e ainda a gente bate palma quando, né, nossa, uma organização agora tem o prontuário eletrônico digital. Falou, meu Deus, quer dizer, a gente está numa coisa que poderia ter, né, que já poderia ter acontecido há 10 anos. E aí eu acho que entra essa questão que o João Paulo também trouxe, que é a questão do grupo, quer dizer, gente, você vai para um ecossistema de saúde, de inovação em saúde, que é muito diferente, que está, né, assim, em vários aspectos, está à frente, tem questões diferentes da nossa, e o grupo ajuda muito nessa questão do depara, né? O que é oportunidade, o que é besteira, o que nunca faz sentido, porque eles também não têm essa visão, não é simplesmente, então vamos olhar aquela solução e trazer para o Brasil. Quer dizer, a gente percebe que também, conhecendo o nosso sistema de saúde, não é tão simples, né? Mas essa questão da velocidade é uma questão que, assim, ano após ano, assim, é meio, como fala, a gente estava comentando aqui, né, que o Google fez um investimento numa empresa que a gente vai até ver na conferência Rock Health Summit 2018, chamar Oscar Health, que é o plano de saúde do amanhã, o plano de saúde digital, 385 milhões de dólares. Gente, ele está essencialmente apostando num plano de saúde com DNA digital. É igual ao que tem hoje? Gente, não é. A saúde está mudando, a saúde está ficando mais digital. É um outro DNA. E aí você fica, cara, mas a inteligência artificial vai substituir o médico. Gente, eu acho que a conversa não é nem essa. É você reimaginar como vai ser a saúde do amanhã, né? Eu posso falar, olha, Healthcare Track sozinho, eu não vou sozinho para o Vale do Silício, porque é muito pesado, assim. Você tem que ter esse papel de reflexão. Daniel, e você, que se apresenta aí e compartilha um pouco antes e o depois de você ter visto ao longo do Vale do Silício. Bom, sou o Daniel Balado, trabalhei um tempo com o Fernando, no Cibernet, hoje eu sou parceiro do Hub aí.
Em 2018 e 2017, a gente puxou essa missão aí lá para o Vale, com esse pessoal. Assim, para mim foi um divisor de águas. O nível das pessoas lá, a velocidade, como são as conversas, como é aplicar a tecnologia, o mindset dos empreendedores, dos investidores, totalmente, assim, totalmente diferente do Brasil. E a gente tenta aplicar, replicar aqui, mas ainda assim não é tão simples assim como a gente pensa. A gente vê as coisas funcionando lá, como eles fazem negócios, nas visitas, o que eles falam para a gente, dos dados, a quantidade de verba que é investido em um espaço pequeno, tanto de montante mesmo, assim, foi impressionante para a gente. Uma coisa bem interessante, por exemplo, que a gente passou, não só da área de saúde, mas a própria Tesla Experience que a gente fez lá, né? Ou seja, a gente dirigiu um Tesla com autopilot, que a gente via o carro dirigindo sozinho, e a gente chega aqui, a gente não tem nada nem perto disso, né? Agora, recentemente, chegou aí um Tesla, acho que Chegou uma multa automática, que você acelera, eles te dão multa e manda para sua casa. Tem um Tesla aí rodando, que os caras estão fazendo os testes aqui em São Paulo, pelas cidades e tudo mais, mas ainda assim não chega o nível de lá. Já em relação à saúde, a gente vê o quanto que está evoluído. Assim, pensando em tempo, é como se fosse uns 6, 7 anos, né, Bel? Mais ou menos na nossa frente aqui. Você acha? Não, ou mais? Muita coisa e muito investimento, né? Não, porque a questão, assim, né, então, assim, primeiro, eu acho, assim, o que eu posso falar, assim, eu acho que o Vale realmente teve um impacto, é claro que a gente é uma amostra que aproveitou bastante, mas eu acho que, essencialmente, o Vale, assim, o que a gente viu lá, você vê uma amostra de um futuro possível para a nossa saúde, e que cada um de nós, hoje, a gente trabalha diretamente com isso, né? Tornar esse futuro possível uma realidade dentro da realidade brasileira em cada uma das instituições que a gente está agregando valor. Eu queria que você, então, a gente explorasse um pouco isso, assim. Sim. Um dos pontos positivos de ser um país subdesenvolvido é esse, né? Quer dizer, as oportunidades que a gente enxerga quando vai para um lugar... Você volta iluminado, né? Iluminado. Como fala lá, a gente vê Jesus, cara. A gente quer fazer um monte de coisa, né? Mas você chega aqui tem as limitações. Você enxerga para onde a saúde está caminhando, né? E dói. A fronteira está lá. E você enxerga mudanças de mercado que vão refletir aqui. Isso gera muita oportunidade. Ver o que realmente vale a pena, possibilidades de startups que tem aqui, possibilidade de investimento em startups, possibilidade de aposta nessas soluções, e enxergar como funciona lá, como funcionam os investimentos, como funciona essa tutoria com as pessoas. E o ponto que chama a atenção é como gira muito rápido. Tá, mas acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração lá, que os gringos ficam incomodados com a gente, é que toda conversa eles esperam alguma coisa, né? Então, a gente tem uma cultura aqui de que a gente conversa com as pessoas, mas no final a gente não chega a uma resolução lá. Lá, se você fala com o investidor, ele fica bem interessado. E ele quer saber como é que ele pode ajudar. Então, às vezes, a gente não faz uma terminativa, assim. Eles esperam uma terminativa. Você precisa do quê? Você precisa de dinheiro, você precisa de ajuda, você precisa de ponte, você precisa de ligação. As pessoas estão todas abertas a fazer pontes lá. E receber e falar, ninguém tem vergonha de falar das ideias, né? Então, essa questão de todo mundo estar aberto, ninguém quer fazer proteção da NASA, né? As pessoas querem ouvir a maior quantidade de feedbacks possível para melhorar as próprias ideias lá, que é uma coisa diferente nossa, que a gente fica querendo assinar um monte de NDA para falar das ideias. Assim. Se eu for contar quantos NDAs, sei lá, eu assinei nos últimos 5 meses, cara, e as ideias são muito parecidas. No final, a gente assina porque quer ouvir o empreendedor, mas no final a gente vê que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Assim. E é diferente de um sistema de alta rotação lá, que todo mundo fala, independente do... Não estou falando dos caras que estão desenvolvendo genoma, mas estamos falando de software. Em software todo mundo
fala porque quer ter o melhor feedback para saber se está indo para o lado bem ou está indo para o desfiladeiro. Que é o que a gente não faz aqui. Algo que chama atenção é quando a gente vai fazer as visitas, eles querem saber quem é, quem vem, o que faz, quer entender realmente o que cada pessoa pode agregar de valor. Eu acho que a gente uma das coisas que eu acho que a gente tem que melhorar é justamente isso. Eu acho que hoje também não basta você querer ir no Vale do Silício, fui, legal, aprendi. Quer dizer, eu acho que a grande questão é realmente estabelecer uma conexão, permanecer conectado, porque eles começam a cada vez mais estar interessados em América Latina, né? E tem uns conhecimentos, sim. As empresas, uma das coisas mais interessantes que a gente percebe que nesse mercado digital, né, eu acho que nas health tech ainda tem barreiras físicas, né? Quer dizer, parece que apesar de não ter uma barreira tecnológica, mas o pessoal está focando principalmente no mercado norte-americano e europeu, que tem muita grana a ser feita, quer dizer, eles têm que construir grandes empresas nesses mercados. E é impressionante, né? Uma coisa que eu percebo, assim, tem alguns tópicos, assim, gente, que essa questão que a gente usa aqui, eu e o Flávio estamos usando, você está usando algum porque o hospital não pode. Não pode. Né, essa questão de wearables, de vestíveis, quer dizer, são discussões que o pessoal lá, assim, hoje, quase né, um quarto da população já tem um wearable. Né? E aqui a gente, se você for no Fast Shop, acho que no Magazine Luiza, você nem tem opção. Né? E isso, assim, dados são fundamentais para você fazer mudança. Né? Então, acho que também, isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu acho que outra coisa que chama atenção, por exemplo, telemedicina, gente, quando você vai para lá, você nem vê mais não tem mais discussão, assim. A gente conversou ano passado com um empreendedor que ele construiu uma empresa de telepsicologia e vendeu, quer dizer. Então, isso é uma coisa, assim, o ano passado ficou muito claro. Lá, que é uma coisa, assim, num curto período de tempo, dedicado, full time, tal, intenso, 5 anos, 6 anos, talvez menos, o cara consegue construir uma empresa e ter uma saída. Em saúde. Né? E aí você tem caras jovens, 30 e poucos anos aquele cara dá, né? Sim, provavelmente. Você pega até as aceleradoras. A gente foi na Rock Health em 2014, ela era um tamanho. Agora ela tem um Summit, que é o Summit que a gente vai visitar. A quantidade de parceiros, assim, de estar junto com o Stanford, John Hopkins, tá perto da indústria, assim, você vê que as aceleradoras mesmo de saúde, as empresas querem estar junto, elas querem estar bem próximas para ver o negócio acontecer. Né? Não é aquele negócio de... Apesar das próprias fabricantes terem também os seus labs, eles também participam em conjunto com outros labs para agregar onde tem os hospitais, então as startups, onde estão os empreendedores, os desenvolvedores, para trocar informação. Né? Você vê que não tem, eu tenho meu lab e meu lab aqui é meu mundo à parte. Não. Apesar dele ter o lab dele, que é o mundo dele, ele também está junto em outras iniciativas mais abertas, né? No caso da Rock Health. Uhum. Exatamente, assim, acho que é esse ponto. E tem uma coisa interessante que eu acho que quando a gente volta para o Brasil é interessante ver como muitos, né, das pessoas que participaram desses eventos realmente mudam cargo profissional, né? A gente teve uma pessoa que estava no governo, agora está numa organização, já está trazendo a iniciativa de startups, né? Que inclusive a gente está apoiando. Então a gente, né, hoje tem um outro colega, Gustavo, que é da Contento, que semana que vem está fazendo um summit de inovação em saúde. O João Paulo tem tido um papel muito forte dentro da inovação no Hospital da Luz também, tendo um papel ali maior no grupo do qual ele faz parte, né? Sim. Começando a mostrar, né? Tem um chefe que é muito bom, o Dr. José Luiz, que é um chefe que pensa em inovação no Hospital da Luz, que ajuda muito a criar um ambiente propício para que se vá buscar soluções, que traga, que faça o piloto, que faça essa aproximação com uma inovação aberta, com inovação interna, com a ideia dos próprios colaboradores. E sempre pensando em soluções que sirvam para a rede inteira. E
e mostrando um projeto de pesquisa para o grupo. Eu acho que a United está trazendo aquela pegada que ela tem, expansão americana para o Brasil, assim. Tanto de juntar a questão das infraestruturas, né? Quanto está investindo mesmo, assim, acho que 2, 3 anos atrás não dava para chegar lá e falar, pô, eu sou uma startup, quero fazer um teste aqui. Você vai falar, meu, você está de brincadeira, não ia rolar isso. E hoje você consegue falar com a diretoria da United e falar, pô, eu sou uma startup, e eles falam, pô, legal, o que você tem aí, o que dá para a gente te ajudar? Então, acho que mudou a recepção. Sim, é uma preocupação, é um valor do OHG aqui no Brasil, da OHG no geral, é inovação dos 5 valores, e é uma cultura, né? É algo que a gente busca transformar, e talvez seja um dos principais realmente mudar a cultura dentro da trincheira, ali na frente de batalha, com quem está com o pé no chão da fábrica, para que entenda isso, que tenha sempre o passo 2 que eu falo. Né? O passo 1, todo mundo tem, que é olhar, enxergar os problemas e criticar. Mas o passo 2, no qual você possa pensar em solução, e o mais difícil que eu acho é ter uma instituição que está interessada em te escutar, interessada em rascunhar para buscar resolver uma dor. É isso que eu vejo acontecer cada vez mais fácil no Hospital Fontoura. Eu acho que essa semana, né, acho que isso não é, infelizmente, quer dizer, a gente viu o Abril pedindo recuperação judicial, e a pergunta que fica, fala assim, olha, saúde, essa semana eu fui dar uma aula na Unifesp, e aí você pergunta para os alunos, a saúde é inovadora? Os alunos falam que não. Eu falei, meu, como é que, assim, isso me assusta, assim, mas eu acho que, assim, como é que os alunos podem ter uma percepção que saúde não é inovadora? Quer dizer, saúde é inovação desde o começo, quer dizer, se a gente está vivendo hoje quase 80 anos, quer dizer, graças às inovações de saúde, medicamentos, medical devices, quer dizer, novos tratamentos, novos conhecimentos, formação de novos profissionais, é uma profissão extremamente inovadora. O que acontece é que eu acho que a velocidade de mudança está cada vez mais rápido, né? Mas por que você acha que essa galera aí está adotando esse mindset de achar que não tem isso? Nossa. Porque você pode responder. Hoje eu estava conversando com os anestesistas lá no hospital. Eu gosto muito de conversar com eles. E um dos pontos que chamou a atenção foi o seguinte, senhora. Eu tinha um tio que era anestesista. Meu pai era médico também. E antes de falecer, meu tio me deu uma maletinha dele de anestesia. Lá tinha uma máscara que você colocava no paciente que pingava éter. Quer dizer, meu tio, isso daí era o que? Ele trabalhava há 50, 60 anos atrás. Mais, vou chutar uns 70 anos. Então, quer dizer, é a geração vizinha nossa, né? Quer dizer, anestesiava com éter. E hoje, olha a evolução que isso deu, né? Quer dizer, a medicina se transformou muito. A cirurgia geral só pôde acompanhar UTI, desenvolvimento de antibióticos e de um conhecimento maior sobre fisiologia. Evoluiu muito. Talvez essa percepção de inovação seja pelo método tradicional de educação que se tem nas faculdades de medicina, a maneira um pouco, às vezes, de uma certa doutrina, e se fala pouco hoje. Hoje, se a gente for falar sobre a grade curricular do estudante de medicina, quer dizer, olha, não acompanha a evolução da história, né? Mas a inovação, né? Não, mas hoje eu estava falando... Hoje o conhecimento dobra a cada 5, a cada 4 anos. Não, por exemplo, eu vou falar assim. E isso eu acho que eu acho assim, a gente tem discutido bastante educação, né? Eu acho que mesmo essa atividade que a gente está fazendo tem um cunho educacional. Porque, olha, eu fiz 2 anos de cursinho, fiz colégio pensando numa coisa. E você é treinado para responder xizinho, né? Que é uma coisa assim, você é treinado para gabaritar, você tem que gabaritar a prova para entrar em medicina. Qual que é o ponto? O ponto é que a hora que a gente resolve ser empreendedor e inovador, cara, não tem gabarito, né? Não tem nem as questões de direito escritas, assim. A gente entra, você tem que reaprender
a forma como você aprende, como lidar com o risco e tal. Por isso que a gente acha que, assim, é diferente. É diferente. Por exemplo, quando eu fui estudar, eu fui para fora, tinha que fazer uma parte de testes, né, de habilidade, assim, teórico, que era o de método, ok? E de uma coisa, eu quero dizer as suas histórias de vida. Conte uma vez que você mostrou liderança. Você falou, cara, eu não tinha história. Né? Eu mudei meu cachorro, né? E mas isso é uma das coisas que, porque qual que é o pressuposto? O que você fez no passado é o maior indicativo do que você vai fazer no futuro, quer dizer. Não adianta eu quero ser um líder, mas tá, você demonstra que você é um líder, quer dizer, né, de forma concreta, qual que é a sua história? Pode ser uma ação social, pode ser né, uma coisa de caridade, mas a gente tem que, eu acho que isso eu acho que é uma das coisas que, para minha saúde mental, esse tipo é um dos fatores que eu vejo assim, que fez mal esse processo. E eu acho que assim, a gente tem que ensinar as pessoas a aprender. Porque eu vejo que a gente, como empreendedor, cara, tem que estar aprendendo empreendedor e inovador. Eu não vejo diferença, né? Que isso, na prática, a gente está entrando num clash com a forma como a gente roda as organizações, que é basicamente as pessoas têm que fazer aquilo que elas são ensinadas em algum momento, né? Mas a gente tem que sempre assim, aprender a reaprender, né? As coisas. Acho que isso que pega no final das contas. Mas, Não, eu acho que assim, a gente comparando com o Vale lá, onde existe toda a infraestrutura, aqui a gente tem dois tipos de escola. Né? Tem as linhas públicas, muitas que têm muito acesso, tem hospitais bem conectados, e a gente tem outras que não tem essa questão de infra. Se a gente comparar a escola de medicina Einstein com outras escolas de medicina, muda radicalmente assim, uma vez que o aluno consegue ter acesso tanto a um hospital Campo Limpo, que é uma OS aí, quanto ter acesso à infraestrutura de ponta equivalente a uma estrutura americana, assim, que a gente não consegue ter em outras escolas de medicina. Se a gente pegar as outras escolas que são formadas assim, numa cultura tradicional, assim, é meio impactante, porque esse cara, se ele não conseguir se especializar rápido, ele vai ficar muito para trás, ele vai ficar alguns degraus na medicina, assim, né? A gente que foi lá no Vale conseguiu ver Jesus, a gente tá vendo uma outra coisa. Sim. A gente tá vendo dois paralelos de medicina, a gente consegue enxergar, é um negócio muito esquisito isso, que a gente conseguiu ver o que está lá na fronteira, a gente vê aqui a grande iniciativa de alguns hospitais de ponta, mas a gente vê que tem um gap gigantesco, assim, dos hospitais de ponta, Brasil. A gente pode colocar 50, 100 hospitais, só que a gente tem 8 mil, entendeu? Então, tem 7.900 hospitais aí que tem muita coisa para correr, assim, a gente está falando de 400 mil médicos, então, a gente tem acho que a gente que teve acesso, a gente tem meio que, sei lá, o dever de compartilhar o máximo de informação para diminuir esse gap. É uma coisa estranha, assim, mas eu acho que a gente tem que fazer isso, entendeu? Beleza. Agora o Marcelão, que é o nosso participante mais novo aqui hoje do nosso debate, Vai se apresentar. Palestra de estudante. E falar porque ele começou a empreender bem cedo, né, na faculdade. Mas se apresenta primeiro. Tudo bem? Meu nome é Marcelo. Daqui eu lembro do Flávio, que eu vi em uma das aulas que eu participei. Esse é o projeto mais famoso da USP de Ribeirão, cara. Você conhece? Sem você, o pessoal não se alimentaria. Nossa, você não conhece. Bom, meu nome é Marcelo, sou formado biomédico, né? Mais formado biomédico, isso é formação de empreendedor agora. Como o Fernando comentou, a gente começou a empreender cedo. Então, sem saber um pouco, né, que a gente estava empreendendo, então no segundo ano de faculdade, encontramos dores, né, nos alunos, nossos amigos, que eram as mesmas dores que as nossas. Então, parece uma coisa boba, mas a gente na aula quer saber o que ia ter no almoço e a gente é muito difícil saber o que ia ter no almoço. 11 horas e a gente ia sair da aula para almoçar. Eu quero saber o que tem no almoço, tem que abrir o computador, fazer conexão com a rede da faculdade, entrar num site, assim vai. Só para saber que vai ter arroz e bife, sei lá, né? A gente sempre torcendo para ter o frango, que era o melhor cardápio.
E, pô, muito difícil, né? Segundo ano de faculdade, estava começando a ver programação, lógica. Eu falei, pô, por que a gente não tenta fazer um negócio aí, né? Não sabia programar nada, né? Porque a gente estava muito novo ainda, tem só a base. Mas a gente tinha vontade de aprender, né? E, pô, o Google tá aí, né? Explodindo, dá um Google e a gente faz qualquer coisa. Aí, nessa brincadeira, a gente foi estudar e tentar ver o que a gente conseguia fazer programando. E a gente montou uma extensão do Google Chrome, onde você clicava, a proposta era você clica um clique, não clique e descobre o dois famosos. E aí a gente montou uma extensão do Google Chrome, para a gente foi o ápice da programação, que na verdade a gente usou 5 linhas de código, né? Para a gente que não sabia programar, foi o máximo. E a gente fez para a gente, instalou no nosso computador, que era para a gente mesmo, era uma dor nossa. E aí um amigo via, pô, legal esse negócio aí, eu instalando muito melhor. Mano, legal isso aí. A gente subiu na loja do Google, né? E a galera começou a baixar, começou a gostar. Legal. Já começou a resolver dores de outras pessoas. A gente viu que, pô, tem mais gente que também sente essa dor, né? Aí, as coisas foram caminhando, e tranquilo, a gente resolveu o nosso problema, acabou. E aí começou a surgir smartphone. Pô, legal o smartphone, hein? Né? Veio os Que não foi isso? iPod, né? 2012. Na faculdade, ninguém tinha smartphone ainda. Começou a crescer. Isso você estava numa universidade de ponta, né? Estamos falando de USP, Ribeirão Preto. Em 2012 já tinha uns 5 anos de iPhone. Tinha, mas essa questão de massificação, o pessoal não acreditava no começo. Exatamente. Começou a surgir um outro iPod, que é mais próximo do que a gente tem hoje. E aí eu lembro que lançou aquele Motorola DeFi, né? Que era aquele que, quando caiu o celular no copo d'água assim, era prova d'água, né? E aí eu comprei um também, achei o máximo, então, pô, que tipo tem que fazer um aplicativo, né, cara? E ainda assim eu tenho que abrir o computador, eu clico na internet, eu clico e vejo lá, beleza, tem que ter um site mais. Se eu fizer um aplicativo, estou com o celular aqui, eu clico na aplicação e eu já vejo verdade. Pô, legal, mas só que a mesma coisa, não sabia programar nada, era outra linguagem, era outro negócio totalmente outro mundo que a gente nunca tinha visto, né? Mobile ainda na faculdade, nem tem isso lá. Mas vamos lá, a gente procura, estuda e vamos fazer. A gente estudou o Android, que era mais próximo do que a gente já sabia um pouquinho na faculdade, que era o Java, né? E foi o que dá pra fazer. E aí a gente montou lá a primeira versão, né? Feio pra caramba, um negócio azul, que só aparecia os textos assim. Só que funcionava, você clicava, ele já mostrava o que tinha no dia, naquele dia. E é a mesma coisa, instalou no nosso celular e o pessoal começou a ver, pô, deixa eu ver isso aí também, não, deixa eu botar no meu celular, a gente colocou na Play Store. Essa melhor validação que tem, né? Quando o pessoal começa Exatamente, o pessoal começou a baixar, e aí alguns amigos que tinham iPhone falaram, pô, também quero um negócio desse no iPhone, né? Aí já passou o ano, né? A galera começou a comprar iPhone. Pô, não tem pra Apple, isso aí também quero e tal. Pô, beleza, vamos lá, a gente aprende também. Aprendeu a programar para Apple, fizemos um aplicativo lançando. E nesse ponto, já tinha bastante gente usando, a gente julgava. E aí o que começou a acontecer, né? O pessoal da Rádio USP ficou sabendo da gente, vamos lá, usar uma matéria para digital, vamos lá. Aí a Folha de São Paulo ficou sabendo da gente, a UFTV ficou sabendo da gente. E assim, sem querer, a gente foi se divulgando. A gente chegou a 6 mil downloads na faculdade, coisa pra caramba, né? A gente nunca gastou. Uma bela validação. A gente nunca gastou centavo, a gente gastou R$50 para comprar a chave da Play Store, né? E depois a gente teve que comprar a chave da Apple Store. Mas aí um amigo que queria muito, ele acabou pagando o primeiro ano pra gente, a chave. E, cara, a galera foi baixando, a gente conseguiu 6 mil downloads. Depois já em 2015, acho que foi 2015, a gente já começou a estagiar em uma empresa que era um startup, né? Hoje é uma empresa que está vindo aqui em São Paulo. Um amigo nosso, um veterano nosso, começou a tomar gosto pela coisa, negócio de startup, o pessoal pensa diferente, fora da caixa, né? Não, acho que você está sendo meio. Nosso amigo está sendo bem. Se economizando bastante, cara. Sabe por quê? Porque o seu curso de Ribeirão, cara, se a gente pegar as top 10 startups que estão no mercado brasileiro hoje, existem 5 turmas dentro da USP de Ribeirão Preto que formaram, sei lá, o que é o Vita hoje, a antiga Cato. A gente está colocando o pessoal da iClinic Ribeirão, que cresceu, tem mais de 5 mil consultórios aí. Tem o pessoal da ProRádio que está aqui, é nosso vizinho. Então,
cara, você tem que pegar... Quando você consegue ter no ecossistema professores que incentivam, assim, porque é um curso duro, mas é um curso bem duro, difícil, as pessoas têm muitas dúvidas, porque só tinham eles, né? Agora tem um outro curso no Paraná, mas assim, é um curso que forma pessoas que realmente entendem de computação com saúde, que era um gap que tinha assim, enquanto lá no Vale a gente tem os indianos, tem os chineses lá que estão comendo mesmo em Stanford, né, MIT, essas coisas, aqui a gente não tinha essa cultura, que a gente, o pessoal de computação tentando entender a área hospitalar, e que é muito difícil de falar com o pessoal de medicina, porque assim, os médicos têm uma visão que é difícil de passar para quem só é base de computação, e assim, esse curso tem revolucionado. Mas então, eu acho assim, perfeito, assim, eu acho que tem uma coisa fundamental, que é a questão da infraestrutura da inovação, né? Quer dizer, a gente fala assim, inovar é só, você tem que pensar diferente. Tem, mas assim, a base é fundamental, né? Você ter a formação é fundamental. Nossa, eu acho, mas porque você está guiado também, acho que conta muito. Até referência, né? A gente tem entrado numa prorata, estudou muito para as decisões que a gente tomou depois ali. Entendeu? Foi ali que eu vi que eu queria empreender, eu queria ter um empresa no negócio, para entregar uma solução resolver uma dor para, tipo, alguém realmente fazer sentido, sabe? Não, e ganhar dinheiro com isso, entendeu? Entrar realmente na área da saúde, trazer benefício para o paciente, para todo mundo envolvido. Foi ali que eu falei, cara, eu quero meu negócio. E aí que eu pedi as contas pro Du, né? Ele falou, não, pelo amor de Deus, cara, vem pra cá, eu pago tanto aqui. Mas hoje é um puta mentor nosso, sempre que a gente vem pra cá, eu passo ali, eles estão aqui, né, do lado. Eles estão num prédio que é o antigo área. Sim, estão ali. E o Felipe também é mentor nosso hoje, sempre que dá um pepino a gente liga pra ele, né? Cara, me ajuda, quebrou a cabeça aqui. Mas é isso é muita coisa de lá, né? O curso. Eu acho que isso de estar rodeado por essas pessoas conta muito para decisões que a gente tomou. Acabou que a gente vendeu o aplicativo, né? Hoje que a gente chamava, né? A gente ficou frango, né? Era o ápice do... Então a gente colocou hoje que acabou que a gente vendeu em 2015. A gente começou a empreender, então aí. Trabalhando muito bom. Não, e é que, assim, algumas coisas, né? Acho que quando a gente fala de Vale, a gente fala de um ecossistema que começou na década de 70, né? E mesmo na década de 80, quando a gente foi recuperar a história, assim, ele começa com... Tem um livro, não sei se já leram, Troublemakers, que eu recomendo, assim, que é um pouco da história do Vale do Silício. E aí você vê que o Vale do Silício começa, tem as primeiras empresas, claro, acho que a primeira IBM, a Prali estava lá, mas a primeira empresa de saúde que chama muita atenção é a Genentech, que ela nasce de pesquisa científica da UCSF e de Stanford. E o cara, eles fazem uma patente, eles fazem uma publicação, depois a Stanford, vamos fazer patente, decidem fazer a patente, essa patente passa a valer, com o tempo, Stanford já recuperou mais de $1 bilhão com essa patente da biotecnologia. Que a grande questão era a gente pode patentear organismo vivo, né? E eles lutaram para isso, fizeram. E a biotecnologia é impressionante, que é uma geração que a gente simplesmente perdeu no Brasil, né? A gente não chega a ter 5 empresas. A gente teve uma que foi a Biobras, em Minas, que foi talvez o maior sucesso nosso em biotecnologia, que foi vendida para a Novo. Fora isso, a gente perdeu isso, né? Eu acho que quando a gente olha esse negócio das health techs, quer dizer, eu acho que tem um desafio que o mercado está lá, está correndo muito rápido, e mesmo aqui as coisas estão aceleradas, eu acho que está todo mundo, mesmo as grandes organizações, né, estão querendo olhar, porque não é simplesmente porque é lindo fazer caridade, não, eu acho que tem uma questão de entender que a saúde está mudando, né? Não, mas eu acho que nesse cenário de biotech é muito legal, assim, porque a gente foi em 2014, a gente não tinha um empreendedor de referência de biotech. A gente vai em 2017, a gente fala com a Carol lá, que estava remando bastante aqui, fazendo PhD, mestrado, junto com outras pessoas, e teve que ir para o Vale para conseguir ser acelerada, porque assim, ela está desenvolvendo pele artificial. Isso é genial, assim, desenvolver todo tipo de pele, né? Então, e ver uma empreendedora aqui ralou, foi sozinha para o Vale, está dentro de uma aceleradora de biotech aí, e provavelmente vai ser nossa referência, assim. Então, tá abrindo caminhos lá. Né? Mas isso eu acho que a gente tem visto algumas matérias, quer dizer, que primeiro, startup, health techs, biotech é um negócio global, quer dizer, você pode, para muitas startups, né,
muitas startups de saúde já estão captando no Vale, né? Nesse nosso processo, mandei um e-mail para um investidor lá para a gente conhecer, encontrar com ele nos Estados Unidos. O cara falou, conheço o Brasil, inclusive eu sou investidor do Doutor Consulta. Isso não acontecia. Também você começa a mapear muitos empreendedores e investidores brasileiros morando no Vale, mesmo na área da saúde, que é uma coisa nova. Mas, essencialmente, cara, assim, o pessoal fala, eu vou me mudar. A gente para com esse negócio, tipo assim, eu acho que quer se mudar? Muda. Mas eu acho que tem que ter, essencialmente, o que a gente tem que ter é uma ponte mais forte com outros mercados, né? Porque isso, assim, a oportunidade é muito grande. E tem uma oportunidade de alocação de capital muito importante, né? De você trazer investidores estrangeiros para cá nas diferentes séries, né? De investimento. Sim. A gente quando conversa com quem é empreendedor lá, eles falam, vocês estão num cenário de mar azul total. Porque assim, é diferente de um ecossistema de Israel, onde que, se o cara não fizer para fora, ele não vende para ninguém. No Vale, eles pensam globalmente. Mas tem uma limitação também. Aqui, a gente quer fazer muita coisa lá, mas é aqui onde está o mercado gigantesco que todo mundo quer. As grandes, quando querem testar alguma solução, Google, Facebook e outras, eles querem testar no Brasil, porque aqui você tem todo tipo de gente que está totalmente misturado. Não acontece nem no lugar do mundo. Você tem árabes com judeus, japoneses com chineses, coreanos, tudo junto no mesmo bairro, uma coisa meio insana assim. Então, a gente está no melhor cenário para fazer todo tipo de teste. E saúde, mais ainda, né? De poder validar vários cenários que você não tem em nenhum outro lugar do mundo que tenha essa confluência de pessoas diferentes aqui. Né? Que é o que acontece no Vale. Por que o Vale funciona bem? Porque é o único lugar nos Estados Unidos que mais de 40% da população, quase 50% da população local não é de americanos. São chineses, americanos, brasileiros, de toda parte do mundo, né? Que faz essa troca de informação acontecer de uma forma mais fácil. Acho que Vale é diferente por causa disso. E todo mundo esse multipluralismo aí, fazer o negócio fluir de uma outra forma. Né? Eu acho que assim, assim, eu não sei, assim, realmente assim, cada ano que passa eu falo assim, gente, eu acho que alguma coisa grande está acontecendo, né? Não sei se as pessoas percebem que tem uma coisa grande, assim, que realmente a saúde está mudando, é uma mudança sem precedentes, né? Eu acho que a gente teve uma mudança muito grande com antibiótico, com medicação, né? A hora da antisepsia, quer dizer, a hora que a gente desenvolveu, isso começou em 1900, na Primeira Guerra Mundial, com os antibióticos. Aí, quando começou na década de 50, final da década de 60, a questão dos medical devices, né, com marca-passo. E agora, cara? Medicina baseada em evidências. Nossa. Os nossos professores faziam um trabalho científico indo na biblioteca, buscando publicação no papel. A gente é a primeira geração que consegue fazer e buscar no mundo inteiro. E agora, passo a passo, vai tirar essa interface humana para análise desses dados e vai entrar cada vez mais com IA na veia. Inteligência artificial na veia, estabelecer e coletar informações de população. Mas você sabe que a impressão que eu tenho é que tem muita gente que vai ser fagocitada, assim, tipo, o cara que não se adaptar, ele vai ter que ser absorvido mesmo. Tipo, eu estava conversando com um cara, olha, eu posso abrir unidades próprias ou eu posso absorver unidades antigas de outros caras que não estão ficando para trás. Cara, isso é uma... A onda vem. A gente tem que escolher o ponto que a gente quer surfar. Entendendo o que está acontecendo no mundo, entender a transformação, te dá mais possibilidade para você ficar na crista dela. E aí você escolhe em que ponto que você quer ficar exatamente. Agora, se não entender o que está acontecendo, as transformações que estão ocorrendo, aí quem vai decidir onde você vai ficar é o mercado. Perfeito. Marcelo, compartilha um pouco o que vocês estão fazendo nesse... A gente trabalha, a nossa empresa chama Carefy, né? A gente trabalha com direção e monitoramento de internação hospitalar hoje. Então, a gente é operador de saúde, né? E a gente ajuda a operadora de saúde a saber o que está acontecendo com aqueles pacientes internados na rede credencial, né? Uma operadora que
grande parte das internações estão dentro de um diferenciado, de um hospital próprio dele, né? Ele não tem uma visão clara do que acontece, a gente ajuda a saber o que está acontecendo e acompanhar a internação, inclusive gerando informação. Então, a gente otimiza todo o processo de auditoria hoje, né? E ajuda gerando uma série de alertas, desde parte clínica, gera indicadores de custo, então ele consegue ver quantos pacientes tem internado, quantas altas deram, quanto vai fechar a conta no final do mês, a média de internação, acompanha a equipe de trabalho, sabe onde cada profissional está na área que fez uma evolução, recebe alertas de pacientes de alto custo e assim vai. Todo o acompanhamento para garantir a qualidade de atendimento do paciente, né, garantir que tudo que está acontecendo na internação é realmente o que tem que ser feito, certo? Muitas vezes não é. E dessa forma, só de garantir isso, a gente consegue reduzir bem a média permanência e o custo da internação. Entendeu? Então, a gente tira o cara de lá antes do que ele sairia, não antes do que ele deve, né? Tira antes do que ele sairia. Se você olhar a parte de internação, mas assim, cara, você tem uma dificuldade na parte de integração, você está falando de indicadores, de prontuário, de dados, a gente trabalha hoje com algumas formas de coleta de informação. Primeiro, a gente se adaptou ao processo deles para depois levar uma metodologia. Então, como que eles já coletavam as informações? Com auditores. Então, auditores, primeiros auditores, só que tudo feito no papel, com Excel, e-mail, bots, bem arcaico. Então, a gente colocou a tecnologia na mão deles, certo? E estruturou a forma de coleta, começou por aí, certo? Outras formas de coleta, censo de hospital, e agora a gente está integrando para começar a pegar, por exemplo, entrada através de regulação. Então, autorização de guia, já sei que o paciente vai internar provavelmente aquele dia com procedimentos liberados e assim vai. Hoje a gente, por enquanto, não trabalha com integração com o sistema hospitalar, porque como a gente vende para a operadora, a rede credenciada pode ser muito grande, pensando, sei lá, numa operadora com 200 hospitais credenciados. Cada hospital vai ter os seus sistemas, né? Isso, quando tiver um sistema, quando tiver a opção de integrar, se ele quiser, e assim vai. Então, por isso que não foi a primeira abordagem, mas a gente pensa em formas de como integrar estrategicamente. Assim, é estranho esse negócio de integração. É necessário, é preciso. A gente, quando estava lá no Vale, na UCSF, né? Nossa, é assustador aquela apresentação, assim, né? A gente via que eles conseguem realmente, em questão de interoperabilidade e integração, mais de 300 sistemas se integrarem. Então, uma integração a cada 2 semanas. Entendo. Como é que é aqui no Brasil? Não, vai começar. Sei lá, brincadeira lá já é diferente porque... Vamos falar de SAMI. De SAMI. Tem que colocar o SAMI como igual no papel. Exatamente. Mas assim, por que lá funciona? Por quê? Porque aqui a TI hospitalar, assim, eu trabalhei num lugar onde tinha um time que tinha 120 pessoas na época. A gente está falando, não, em 2000 já existia 120 pessoas dentro da TI. Essa TI tinha 200 servidores. O segundo hospital, eles tinham 10 servidores, sei lá, 20 pessoas. Então você vê que é descomunal a diferença disso. Mas assim, por que no UCF funciona? Porque lá eles têm uma equipe de integração, uma equipe focada só na integração. Esse cara não faz nada além de integração. E assim, a gente viu uma integração de 220 sistemas diferentes conversando com o sistema principal, que é um dos líderes americanos. E assim, as empresas lá, elas querem que as startups ou qualquer outra coisa se conecte à solução principal, para agregar mais valor para o hospital. A gente não vê um movimento igual aqui. Aqui as pessoas querem ser donas totais do hospital. E aí o médico não consegue ter as melhores soluções regionalmente, porque o hospital é um mundo. Assim, existe, sei lá, 30, 40, 50, 100 departamentos, dependendo do porte do hospital. E é impossível uma solução única levantar a bandeira e falar, eu resolvo todos os problemas. Isso não existe. Isso não é ecossistema onde que tudo tem disponível, uma grande solução não consegue resolver. Imagina no nosso cenário. Aqui, acho que para a gente começar as coisas assim, os boards hospitalares, eles tinham que mudar. Falar, não, beleza, a gente tem um sistema mãe aqui, mas eu quero que conecte o máximo de coisa aqui possível para entregar o melhor valor. Eu quero ter a melhor solução lá na UTI. Eu quero ter a melhor solução
na anestesia, nós fazemos jabá para o nosso amigo da Anestec aqui, porque é uma startup que vai resolver isso. Uma empresa principal ela não consegue ser a melhor em todas as frentes. Mas você acha que o principal limitante para o avião é cultura, grana ou gente capacitada para fazer isso? Eu acho que o dinheiro é o menor dos problemas. Assim, a gente acha que o dinheiro é o maior dos problemas. Não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é a mudança de mindset. Mudança de mindset de querer resolver de verdade. Qual é a melhor solução? Quais são as melhores soluções? Eu tenho uma que tem que ser dona da informação do paciente, da ponta. Mas assim, lá na ponta, com o médico trabalha em dezenas de hospitais. Tem que ter coisas que sejam simples, que ele esqueça que tem alguma coisa interoperando lá com ele. E não vai ser uma grande plataforma que vai conseguir resolver desde lá de uma farmácia, uma entrada de recebimento de materiais, a uma beira de leito. Assim, é impossível de ter uma solução que consiga ser boa. Mas são discussões que o pessoal nem levanta, assim, publicamente você não levanta essa discussão no Brasil, né? Não tem, todo mundo acha que está tudo bem. E isso é uma coisa, assim, uma das coisas que a gente fala assim, olha, tem que ir para outros ecossistemas, né? O Vale, Israel, outros, Canadá, porque você vê as perguntas que não estão sendo feitas, né? E as reflexões também. E acho que o Marcelo é um excelente exemplo, assim, que assim, olha, essa história que empreendedor de saúde não precisa de formação, cara, eu não compro essa história. Eu acho que tem casos especiais, como aquele menino da WeCare, o César Filho, é um cara muito bacana, que teve uma experiência pessoal forte e tal, mas assim, você precisa de embasamento para criar embasamento, dor pessoal, experiência, né? Essa coisa, vou dropar a faculdade. Tem uma excelente empreendedora que dropou a faculdade de Stanford, lançou uma startup chamada Teranos, maior fraude de inovação da história. Não porque ela dropou, né? Ela fraudou mesmo, assim. Eu acho que enquanto a gente não mudar o nosso mindset e não sair desse negócio de o dado é meu, não vai evoluir. Acho que quando ficar bem claro para todo mundo, deixar de ser só uma conversa, que o dado é do paciente, é dele, e você só está passando por você, aí a gente começa a conversar, porque aí eu que estou fazendo alguma coisa que no final vou entregar o valor para o paciente, eu posso sim ter acesso ao dado no hospital. A operadora pode sim ter acesso. O hospital é a mesma coisa. Acesso ao que está na clínica, ao que está no sistema de farmácia, assim vai. E tudo é para o paciente. Não está passando por aí. Hoje, você já vê sistemas de saúde que quando nasce uma criança, ela já começa a ter o histórico dela. Você consegue ter o track do histórico dela desde o nascimento, todas as intervenções. Porque isso, gente, é uma coisa tão básica que assim, eu não conheço uma pessoa no Brasil que tem o seu histórico médico. Sua carteira de vacinação. Você tem sua carteira de vacinação. Não, e não tem uma resposta muito clara de por que a gente não tem. Porque fala assim, você pagaria? Claro que eu pagaria. Isso tem valor. Sim, a você não estava falando aqui, os dados hoje não são muito paciente. Lá a gente vê muito isso lá no Vale, e da cultura deles compartilhar informação. Então, quanto mais informação, melhor. E o que você está falando é isso mesmo. Eu tenho a informação, eu não vou dividir com você, porque eu quero monetizar de uma forma e para mim pode ser estratégico ou não sei. Mas a gente vê que as instituições não compartilham esse tipo de dado. E aí é tudo no mindset, na cultura. Por exemplo, eu não sei se vocês têm esse dado, se tiver pode compartilhar. Todo mundo, saíram 2 estudos, um da Liga da Distrito sobre health techs, muito bons. O meu feedback para eles foi assim, eu não vi dado de investimento em startup. Eu procurei nos 2 estudos, eu não vi. Cara, você faz um estudo de como é que está o mercado, você não fala quanto que as pessoas estão investindo, não precisa nem abrir aonde estão investindo, porque eu acho que aí tem uma questão de confidencialidade, mas aonde e qual que é o ticket médio, assim, cara, porque assim, se no Vale está investindo 6 bi, acho que foi 6 bi ano passado, né? No Vale não, desculpa, nos Estados Unidos, aqui eu não consigo traquear 6 milhões de dólares, eu não consigo traquear 6 bi, 60 milhões, não, 6.600, não chega a ser 0,1%. O problema não é esse. O problema é que eu nem sei se 6 milhões de dólares aqui no Brasil ano passado é um valor verídico.
né? Então você fica com essa sensação, nossa, o mercado está, a gente está fazendo nossos eventos, o mercado está evoluindo, mas está evoluindo mesmo? Para quanto? Né? E acho que, primeiro, a gente não pode ter medo de medir gente, né? Mesmo quantos investidores em saúde tem? Cara, eu tô chegando a uma conclusão que não tem muita gente assim que entende o negócio saúde. Aí lá você vê transparência, né? O cara fala assim, você disse tanto, tanto, tanto. Aqui, para o que você está falando, é muito difícil ter esse dado. As pessoas não abrem. Só pegar quantas pessoas estão Não, quanto que é no Crunchbase, cara. O Crunchbase é um negócio básico. Qualquer startup americana de health ou não health, ele vai lá lançar, porque ele quer que o dado dele esteja público, para que outras pessoas falem, pô, se o João, o Pedro e o Antônio botou dinheiro lá, eu também quero botar dinheiro lá. Pega no Crunchbase e pega quantas startups brasileiras, até as maiores, quantas estão lá? Sei lá, dá para contar nas duas mãos aqui. Se a gente está falando que tem 2.000, 3.000 startups aí, onde que estão elas? Por que elas não estão lá? Mesmo que elas tenham pegado seed, lá as pessoas lançam, até se elas pegaram um seed para falar, pô, alguém acreditou no meu negócio. E assim, as pessoas não mentem informação, porque tem um negócio chamado due diligence, que quem não souber o que é isso, tem que ir atrás do que é esse tipo de coisa. Você tem que mostrar que realmente esse dinheiro entrou, que você tem processo. Entendeu? Então lá as pessoas não têm essa vergonha de falar que receberam. Aqui a gente tem vergonha de falar, não, recebendo um family, um family tem menos valor do que um venture. Não tem, assim, você convenceu gente. Não, e assim, tipo assim, mesmo assim, eu acho que nós todos somos pessoas trabalhadoras, esforçadas no meu. Tipo, aqui a mídia, assim, uma coisa que eu descobri nos últimos tempos é a mídia tem uma sede de saúde que é insaciável. E a sede de inovação em saúde também é insaciável. Né? Eu falo assim, cara, a gente já saiu em veículos, já indicou muitas startups para veículos, como o ano passado foi o pessoal da Economist também. Assim. Então a gente tem que ter uma leitura muito crítica, né, do que sai na matéria. Mesmo dos grandes veículos. Eu falo assim, cara, de todas as interações que eu já tive com a mídia, cara, eu acho que a grande minoria, a grande maioria é via telefone. O cara não sei nem se tem como checar a informação, assim, né? Então, eu acho que tem uma hype também que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, de empreendedores extremamente inexperientes, um mercado que está aprendendo, né? E eu acho que a gente... E na prática, o que eu vejo que é o maior desafio é como é que a gente vai plugar as novas soluções, as startups, nos serviços de saúde tradicionais, porque, na boa, é aí que vai ter uma grande oportunidade, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a pessoa da Carefy está fazendo muito bem, que já estão fazendo bem, que é conseguir plugar isso em soluções tradicionais, né, Marcelão? O que você acha? Realmente. A gente teve uma abertura lá no nosso primeiro pitch, né? Acho que isso é muito importante também, né? Veio um piloto, como é que foi o fluxo? Foi um programa de aceleração que virou um piloto que virou um investimento anjo? Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. A gente era incubado no Superpark. Né? Então, bem legal. Aí, por conta de lá, a gente conheceu o pessoal do Francisco, lá em Ribeirão Preto. Então, o ecossistema ajudou. Sim. E a gente teve abertura para entrar e fazer alguma coisa lá dentro. A gente trabalhava com nutrição na época. E a proposta foi, a gente trabalha com nutrição clínica, e a proposta foi olhar para as internações, só que com um olhar de nutrição, né? Trabalhar na parte nutricional dos pacientes internados. E aí a gente montou um pilotinho, um MVP lá, começou a rodar, ver o que dava para fazer. E aí foi que a gente identificou que tinha muito mais mercado, dava para fazer muito mais coisa, e aí começou a ampliar o projeto, olhar a internação como um todo, né? E a gente foi ajustando lá dentro, montando e ajustando e testando. E foi até o passo que chegou o produto aí para o cliente, agora está marcado. Muito bom. E a oportunidade foi isso, assim. A gente sabe que a nossa é bem mais lenta, né? Assim, você dá uma afinadinha. Assim, da ideia até a gente entrar no mercado, cerca de 13 meses. Foi rápido. Mas aí você vê duas coisas, né? O fundamental, ter um ecossistema que já está recebendo a ideia, Sim. Quer dizer, o Superpark bem estabelecido, já tem uma inserção com o ecossistema da região, então a gente sempre fala, olha, tem que ter, é fundamental, né? Fundamental.
E outra coisa é essa capacidade de pivotar e de fazer mais 13 meses é realmente rápido. Ah, bem rápido, realmente rápido. Porque 13 meses o quê? Para começar a faturar? Sim. Não, para começar a faturar é mais difícil ainda. Hoje tem frango, foi no lugar da lição, né? Realmente. Mas isso é uma coisa... Não, mas uma coisa que a gente, sei lá, que, se a gente falar de tendências lá, que foi o que a gente viu no ano passado, de falar de IA de verdade, porque todo mundo aqui no Brasil acha que está falando de IA, que tem Big Data, vocês não têm isso, vocês não têm nenhum dado estruturado. Vamos começar já a dar esse corte aqui e acabar com a linha da fantasia. Os dados estruturados, eles não existem. Eu nunca vi dado estruturado. Não, existem. Algumas iniciativas estão conseguindo estruturar isso, mas a grande maioria, cara, você tem alguma coisa nos seus bancos de dados. Se você achar que daquilo dá para fazer alguma coisa, tem uma mudança radical aí. Um hospital que não tenha um estatístico, você tem que ter um estatístico. Você não tem um estatístico, um matemático, você não tem como falar que você vai fazer IA de forma séria, você não tem como falar que você vai fazer Big Data Analytics de uma forma séria. Então, é isso que a gente está falando de capacitação. É insano, porque você pega no Vale, tem um monte de indiano, matemático, cientista lá dentro dos hospitais, então dentro das startups. Porque é esses caras que vão gerar os algoritmos, é esses caras que vão treinar as máquinas, é esses caras que vão entender o conhecimento médico e construir os algoritmos para analisar as massas de dados já estruturadas. Então, aqui, se você só ter o dado e você não ter o cara que começa um movimento de estruturação, você não dá para fazer um digital terapêutico, você não consegue fazer várias iniciativas porque você... O item número 1, que é ter um dado estruturado, você ainda não tem. Então, é meio insano isso, né? Acho que a gente podia falar muito mais disso, porque a gente está falando de fazer uma revolução aqui, mas você precisa disso. Não dá para fazer uma revolução. Porque você fala, vamos dar o gol. Não dá para dar o gol porque você não tem a informação de uma extração de forma fácil, entendeu? Ainda não tem isso ainda. Sempre uma pergunta. Fala. A gente está acompanhando aí a evolução de custos na saúde, tanto na rede privada como também. Perfeito. Você acha que a única maneira de sobreviver a isso é focando na inovação? Cara, eu sou bem, nesse sentido, assim, eu sou bem pessimista. Em que sentido? Eu acho que a gente vê várias iniciativas que elas são, é o plano de saúde mais moderno, é uma saúde mais acessível, mas assim, o que a gente tem visto? A inovação é essencialmente quando você transforma, sei lá, uma ideia em negócio. Em saúde, transformar a ciência em negócio. O que a gente está vendo? A gente está vendo soluções cada vez mais caras para uma população cada vez menor, quer dizer, né? Recentemente eu fui dar uma aula para oncologia. Terapia, essa coisa da medicina personalizada é uma realidade, né? Inclusive lá no hospital, para tudo, o valor agregado dessas terapias é muito alto. E uma das coisas que você vê no Vale, assim, 23andMe, genômica. Quem que é a CEO da empresa? Esposa do Larry Page. Ex-esposa, desculpa, do Larry Page, cofundador do Google. Ou seja, cara, esses caras... A saúde hoje, ela está, né, os maiores empreendedores do mundo, não só de saúde, estão olhando saúde, estão olhando essa questão da inovação. E a gente está olhando para uma questão de valor agregado muito caro. Até quando você vai viver, muito provavelmente, até quando você puder pagar. Né? E aquele filme, aquelas séries do Netflix, Carbon Altered, quer dizer, se você tiver muita grana, você vai viver para sempre? Não sei. Mas a gente tem visto um aumento de longevidade que realmente impressiona. Custa. Quem vai pagar essa conta? Cara, não sei. É bom a gente fazer bastante dinheiro, mas em termos de vista de saúde pública. E, por exemplo, hoje eu vi a Anne, né, nossa Anne Chang, nossa advogada, colocou uma matéria acho que de uma profissional, de uma paciente que perdeu, assim, que
que a United Health negou o plano, negou o tratamento. Mas o que ele negou? Negou um tratamento que é a prototerapia, que realmente é um tratamento novo, que não tem um grau de evidência, né, alto, assim. E aí a paciente fez o tratamento, pagou $95 mil out of pocket. Daí fica aquela discussão. Mas assim, aí fica aquela coisa assim, putz, o plano não cobriu. Mas, gente, se for cobrir tudo, é duro isso, né? Eu acho que a gente tem que ter, assim, realmente essa questão de acesso. A palavra acesso, eu não tinha noção, assim, mas eu acho que o grande desafio da saúde é acesso. Acesso a essas novas tecnologias, acesso. E o duro é a gente, como gestor, no final do dia, saber o que a gente pode dar acesso e o que a gente não pode dar acesso, né? Sim. Mas não é. É inquietante, não é? Inquietante. Por uma parte, uma medicina que vai se personalizando cada vez mais e que custos astronômicos. E grandes movimentos que rumam para uma medicina mais preventiva, para uma medicina em promover saúde, não se vê tanto. Outro ponto principal... Não, mas Smart Fit está abrindo bastante. Principal causa de afastamento agora. Depressão. Depressão e ansiedade. Aí a gente vê a quantidade absurda de medicamentos que estão sendo consumidos. A indústria dos diagnósticos, né? Porque cada vez mais diagnósticos de transtornos e para assim, gerar e... Não, acho que essa discussão vai ficar essa discussão de saúde mental vamos fazer a próxima, porque eu acho que isso está num... Só mais um ponto. Pode falar. Você roda bastante. Espero que no sentido respeitoso. Você roda bastante diversas feiras, diversos eventos no mundo, e você vê isso exatamente, a crista ali da onda, onde está nessas partes. Para a próxima, acho que a gente poderia começar a falar alguma coisa sobre saúde mental e o que você vê por aí de ações. Porque aqui no Brasil não se vê. Aqui no Brasil, cara, o pessoal não está nem falando sobre isso. Né? Não é nem pauta. Não é pauta por algum... Assim, mas eu acho que, assim, pouca inovação, olhando esses... Né, o desafio realmente, assim, dos planos de saúde não é amador. Esse é o problema. Saúde mental para os planos de saúde não é amador, que gera pouco custo. Isso é super interessante. Sim. Né? Deu pouca proatividade. Eu vi uma propaganda de um determinado plano, está com tudo, quem está com esse plano está com tudo. Eu falei, mas olha, você tem alguma coisa de saúde mental? Não, saúde mental não. Eu falei, então não é tanto assim, mas é um mercado que, assim, envolve muito. Por exemplo, a gente tem um guido da Genitec que fez um exame para ver qual é o melhor medicamento para você. Ali tem o valor, e o exame tem um valor agregado alto. Mas eu acho que a gente vai fazer uma discussão específica para isso, assim. Sim. Né? Marcelão, suas considerações aí. Bom, obrigado por ter chamado para participar e por meu convite. Cheguei atrasado, eu de Vitória. O Daniel falou, pô, você estava longe? Um pouquinho longe, eu estava lá em Vitória, né? Aí até peguei o voo, mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar sempre correndo, indo atrás de inovação, buscando formas de ajudar alguém e pensar fora da caixa. Hoje, na crista da onda, pensar em saúde. Tem muito mercado, muita coisa para fazer. A gente está fazendo bastante coisa, mas eu acho que ainda vai ter muito mais coisa. O mercado está mudando, né? A saúde está mudando. Eu acho que vão surgir coisas que a gente nem imagina, né? Sim. Então, ainda vai ter muito mercado, muita coisa para fazer. E eu acho que é isso. Não, e o que a gente vê, assim, né? Assim, e aí sendo uma das coisas, assim, que eu acho, assim, a gente precisa de novos empresas, assim, a gente não tem dúvida que saúde é um dos maiores, né? É 1/10 do PIB do Brasil, assim, a gente tem, né? Mas hoje, quando a gente pensa em saúde, os recursos financeiros hoje estão muito ligados a, principalmente, gastos em hospital, né? As operadoras têm uma parte menor que é governo, e esses players muito tradicionais que vão ter que mudar o seu DNA, né? A gente vai ter que vão ter que incorporar novas soluções, novos pensamentos. Né? E olha,
E aí uma coisa, acho que eu comentei com você, né? Eu conversei com uma operadora e falou assim, olha, aqui a palavra inovação não pode ser falada. Eu falei, como assim a palavra inovação? Não, porque tem uma conotação negativa. Eu falei, caraca. Então. Fala do que é isso. Não, e aí eu falei, olha, eu acho que uma palestra minha nesse momento não é bem indicada, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre olhar, assim, eu acho que assim, fechando hoje, a gente está falando do Vale, então, é a questão cultural, né? E eu acho que, assim, eu não sei exatamente, eu vi ontem o pessoal da Endeavor se reuniu e falou, qual que é o fator mais determinante das suas soluções, né? Startups, a mesma cultura. E é engraçado, gente, que a gente não está num negócio de tecnologia. A tecnologia é um meio, mas o coração é cultura. Porque, não se envolvam com pessoas que não tenham os seus valores, por mais que apareçam em grandes revistas. Flavião, desculpa, Daniel. Acho que eu concordo, acho que é isso mesmo. Obrigado aí pelo convite. Acho que a gente tem que realmente buscar outros assim, inspirações de outros locais também, juntar outros problemas e trazer para o Brasil o que a gente consegue fazer, para ver se a gente assim, consegue também sair um pouco do óbvio, né? Que no final não é tão óbvio assim. Então, acho que faz sentido sim ir para os ecossistemas, não só no Vale, por exemplo, vamos lá em Ribeirão, né? Vamos lá em Ribeirão ver o que está acontecendo, tem argumentos legais também para a gente aprender. Mas e aí só tem muita coisa lá, entendeu? Mas tem empreendedores que apostam em Ribeirão, sei lá, 10 anos consecutivos aí, cara. Contrata os melhores alunos, que traz os melhores alunos para São Paulo para trabalhar. Então, a gente tentar buscar outras coisas, sabe? A gente tem um cenário aqui no Brasil, o cenário é desfavorável, mas é favorável ao mesmo tempo, porque tem um problema de oportunidade. E assim, a gente olhando lá para fora... eu vejo muito, aqui inovador tem que fazer uma terapia, falar assim, olha, calma, mas aqui estão as coisas, né, desfavoráveis e aqui estão as coisas que a gente tem, mas tem muita, eu particularmente, eu tenho visto muita, né, oportunidade, assim, eu acho que ao longo, eu posso ver, assim, né, desde 2014 que a gente vai para o Vale, assim, acho que, né, a gente realmente, ao longo do tempo, com essas missões, o Hub, todo mundo, eu vejo um monte de iniciativas surgindo e realmente a gente, né, hoje tem um destaque importante, assim, a gente está só começando, né? Flavião. Tá, eu acho que a gente está num país de grandes oportunidades aí. Eu nunca vi tantos médicos tentando empreender, tentando criar soluções. É incrível, assim. Lá nos últimos 6 meses eu tenho acompanhado mais de uma dezena de médicos que vão vir com soluções que realmente vão causar impacto no mercado para resolver problemas reais que ninguém estava se preocupando. E ao Vale mudou o mindset dessas pessoas aí, ir lá e ver Jesus, assim, muda a nossa percepção de poder realizar, né? Porque a gente acha que as coisas são difíceis de implementar. Depois que a gente vai lá e vê o que um Tesla faz, o que uma SpaceX está fazendo, o que uma empresa de digital terapêutica está fazendo, a gente não tem desculpa assim, sentar e materializar mesmo a coisa. Assim. Acho que a gente tem que fazer mais determinativas aqui. Acho que a gente precisa disso aqui, né? A gente acelerar. Não é a questão de dinheiro que está faltando, é a questão de virada de mindset que eu acho que vai fazer o negócio acelerar. Acho que é recurso, mas não recurso financeiro, né? Sim, exatamente. Perfeito, gente. Muito obrigado, Flavião, Marcelão, Dani, João. Obrigado, pessoal que veio agora, que vai vir depois. Peço, não sei se está dormindo, está dirigindo, se tomara. Não apareceu, tá tudo bem. O cara tá com medo, cara. Vamos tirar a nossa tradicional foto aqui. Sorriam, calma aí. Depois a gente vai postar aí amanhã para todo mundo. Beleza. Valeu.